Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo a visita do nosso querido Carlos Conce, o maior professor de oratória que a gente conhece por estas bandas. E, quiçá, muita gente fora daqui dessas bandas o conhece como conhece. Conhece bem. Deixamos uma pergunta no ar. Uma vez que nós estamos falando sobre essa questão da comunicação, sobre essa questão de como o manejo da comunicação é feito, e falávamos, por exemplo, de um orador que está com uma oratória séria e que em determinado momento utiliza ou não utiliza, se deve utilizar ou não deve utilizar, o humor na oratória. A questão da comunicação e da performance é realmente interessante porque comunicação e performance andam juntas, né? Na realidade, se você tem uma boa comunicação, a tendência é ter uma boa performance. Só para ficar bem claro, nós temos a arte dramática, onde o comunicador é um ator e trabalha com a ficção. E nós temos a arte performática, onde o comunicador ele trabalha com a realidade. E é um comunicador, é um orador, é um executivo que está em reunião, é um executivo que tem que falar em uma negociação e assim por diante. Pois bem, se tratando de performance, o humor é um grande recurso, Geraldo. Eu acho. É recomendável realmente, porque o Agora, público precisa saber fazer. E precisa, né? Porque o que é interessante no humor? Quem está assistindo e quem sorri, automaticamente usa-se a serotonina. Quando você ri, você tem uma sensação de bem-estar. Perfeito. A serotonina é produzida. E aí a sensação de bem-estar diz, puxa, mas que bacana, que interessante esse tema, que interessante esse orador, que interessante esse executivo, esse líder. E as pessoas acabam então rindo, ficam mais abertas a receber a informação, a processar a informação. Já que eu estou feliz, eu recebo a sua informação de bom grado e posso até concordar com ela, mesmo não concordando antes. Muito bem, muito bem. Então é fundamental até que ponto e em que ponto Sim. de uma determinada oratória o orador pode começar a interagir com a plateia? Por exemplo, eu estou vendo aquele senhor que está com uma gravata preta com uma lista branca, que eu nunca vi, mas está ali na terceira fila, por exemplo. Sim, perfeito. Ótimo exemplo. A interação com a plateia, a interatividade com a plateia é realmente importantíssima. No entanto, exige muito cuidado. Muito cuidado, né? sem dúvida. Se nós temos, por exemplo, duas autoridades, dois diretores daquela empresa, Perfeito. E você, de alguma forma, interage ou elogiando, citando um diretor, e não cita o outro, esquece o outro, criou um problema. Criar um problema. Claro, sem né? dúvida Então, alguma. realmente, a interatividade é importante, alguma. mas nós temos que buscar conhecer a plateia, conhecer os participantes para não cometer esse erro. Porque o presidente só tem um, mas diretores têm dois e às vezes dá problema realmente, como você acabou de falar. Com certeza. Então bom sim usar humor, é bom interagir com a plateia, é bom, se for possível, mesmo sendo um trabalho sério, uma apresentação séria, dependendo da natureza da fala e do perfil do orador, até mexer com a plateia. Exatamente. Mexer com a plateia no sentido de um cumprimentar o outro, ou um trazer algum elemento para o outro. Isso cabe em quase todas as situações. Mesmo uma apresentação, evidentemente, mais séria. É engraçado, você me faz lembrar uma coisa muito interessante que eu vi há talvez uns 30 anos atrás. Alguém me levou para assistir uma sessão do Seixonoye. Sim. Naquela época. Eu não tinha nada a ver com Seixonoye, nem com nada. Fui. Tá certo o nome, não tá? Seixonoye, tá, muito bem. Perfeito. Aí fiquei na dúvida agora. Aí o orador, vamos chamar assim, que chegou logo em frente à plateia, disse: eu queria convidar vocês a fazer uma brincadeira. Mas que toda essa plateia esteja comigo nessa brincadeira. O que eu fizer, em termos orais, vocês repetem. Ok? Ok. Aí ele fez: ha. Plateia. Ah. Ele fez: ha, ha. Plateia. Ha, ha. A plateia. E ele foi numa progressão e houve um momento em que a plateia não parava mais de rir. Perfeito. De gargalhar. Perfeito. Ou seja, ele segurou esta plateia na mão. Perfeito. E a partir dali não soltava mais. Soltava? De jeito algum. Então são truques. Sim. Que são técnicas, cabíveis truques, na oratória. Totalmente. Principalmente quando a plateia é uma plateia que você pode julgar difícil. Sim, perfeito. Porque mesmo o público difícil, qual seria o público mais difícil? Nós temos o público apoiador, esse é relativamente fácil, que vai apoiar você. Com certeza. Nós temos o público adverso, que esse é um público não tão difícil quanto se parece, ou quanto se pensa, ou quanto parece, porque é um público que de qualquer maneira está atento àquilo que você diz. Perfeito. O mais difícil é o indiferente.
porque para aquele público tanto faz como tanto fez. Perfeito. Né? Mais uma vez, a busca... Aquele que foi sentar ali porque foi obrigado pela sua empresa. A empresa enviou, etc. Perfeito. Não está nem aí. Esse é o mais difícil. Mais uma vez, nós buscarmos o interesse daquele ou daqueles público que assim trabalham. Muito bem. Isso e esse interesse pode ser buscado através da diferença de proposição do orador? Sim, ele pode ser buscado principalmente, eu sugiro, recomendo, com a busca de quem é o cliente, de quem é o ouvinte, de quem é a plateia, de quem faz parte dessa plateia. Se eu não conseguir essa informação antes, que seria interessante, perfeito, eu posso, como você falou mais cedo, ir tentando estudar a plateia a cada fala minha. Não é? Eu vou falando e vou tentando pegar o feedback, expressão visual, a forma de sentar. Então, se o público começa a, por exemplo, ficar assim, eu já sei que aquele público está atento ao que eu estou dizendo. Está começando né? Ficar atento. Se o público começa a ficar assim, eu já vejo que não está atento. Alguma coisa eu tenho que mudar. Alguma coisa, o propósito exatamente, tem que ser diferenciado. Exatamente, tem que mudar. Eu tenho um propósito geral, mas eu tenho vários propósitos. E esses propósitos devem ser adaptados conforme a reação da plateia. É verdade. O feedback da plateia, eu não sei se o retorno da plateia. Eu contei a você uma vez, e eu vou dar esse exemplo, acho que contei, mas eu continuo para o nosso telespectador que não ouviu. Uma história que aconteceu comigo, eu fui convidado a fazer uma palestra sobre propaganda, sobre comunicação de modo geral, mas mais especificamente propaganda, para 600 alunos de uma faculdade no interior de Pernambuco. E eles praticamente foram colocados dentro daquele auditório para ouvir uma pessoa que eles não conheciam, não sabiam quem era, e eu fui avisado pelo diretor da escola que eles eram rebeldes, não prestavam atenção a nada e que eu possivelmente teria uma grande dificuldade. Aí eu parei, pensei, mas que merda, já me colocaram numa dessas assim, né? Não tem nada não, a gente sai disso. Aí eu virei para uma pessoa que estava lá e disse assim, me arrume uma cadeira e coloque essa cadeira de costas para o público e o microfone com o pedestal baixo, de costas para o público também. Aí, quando me anunciaram, eu entrei de cabeça baixa, me sentei na cadeira de costas, esperei passar assim, alguns segundos, quando houve aquele silêncio, como quem é esse doido, o que ele vai fazer? Falei baixinho. Boa noite para vocês que estão aqui nesse auditório. De repente eu me levantei, puxei a cadeira, virei a cadeira de frente, puxei o microfone, virei para a plateia e disse assim, vocês já imaginaram, se todos nós falássemos de costas uns para os outros embaixo, o que é que iria acontecer? Acabou. Arte performática. Arte performática. Ou seja, segurei a plateia. Sim, perfeito. Ou seja, há uma atuação aí, mas uma atuação em cima da verdade. Da verdade, exatamente. Esse é o bom porque a verdade era que não iam me prestar atenção. Perfeito. Não é? Aí eu disse, então vocês estão convidados agora a ficarmos cara a cara. E nesse cara a cara nós vamos conversar. Acabou a brincadeira. Aí eu fazia a facilidade que você tem. Também, né? Sim, porque eles conversando fica mais dinâmico. Aí você não frustrava a expectativa dele de dizer, num determinado assunto, por exemplo, e você, o que você acha? Perfeito. E a comunicação é resultado, né, Geraldo? O resultado foi o melhor possível. Pois é. Agora, as minhas conversas com o Carlos Conce sempre são muito assim, até de troca de experiências, porque a gente está passando para o nosso telespectador como é importante ele buscar a técnica para aliar ao seu interesse pessoal. Perfeito. Isso que eu porque por melhor que nós sejamos, se você já é bom se comunicando, algumas técnicas, exemplos como este, de repente começar com a cadeira virada para a plateia, o microfone virado para a plateia, ao contrário de costas, impactando, isso faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. É uma comunicação de impacto. É verdade. Né? E é muito importante que tanto no início foi a anticomunicação. A anticomunicação comunicou muito bem. Exatamente. Tanto no início quanto no final é importante que você cuide para aquela reunião, para aquela negociação, para aquela palestra, para aquela aula especial. Cuide do início da sua fala e cuide do final, porque são dois momentos impactantes. Perfeito. Quando nós entramos em um ambiente, você vai se comunicar visualmente. Em fração de segundos, segundo estudos diversos, você vai registrar alguma coisa na mente do outro. O outro vai fotografar você, vai colocar essa imagem impressa no cérebro e essa primeira impressão da sua imagem é que fica. Como diz o ditado, por isso que eles falam, a primeira impressão é que fica. Por isso, portanto, cuide
de iniciar bem. Muito bem, agora veja Cuide bem. de concluir bem. Em toda palestra, em toda não, mas em algumas palestras, sempre existe um chato na plateia. É verdade. Aquele chato que ou faz pergunta na hora errada, ou verdade. interrompe na hora errada, ou diz besteira mesmo. É verdade. Né? É. Como conduzir isso? Bom, nós temos estágios de condução, não é? Aquele comunicador que tem experiência, ele vai conseguir identificar na fala da pessoa da plateia se é uma fala realmente para, de alguma forma, contribuir, se é uma fala em busca de aprendizagem ou se é uma fala hostil. Essa fala que foi citada. Uma fala para puxar o seu tapete, uma fala para encostar na parede e assim por diante. A primeira coisa a fazer é você ter a sensibilidade para identificar, né? Essa fala é para quê? É um ataque verbal? Ou essa fala é realmente para aprendizagem? Essa fala é para esclarecimento? Essa fala é, por exemplo, para aparecer. Às vezes a pessoa fala só para aparecer, nem quer atacar, mas quer aparecer. Primeira coisa é identificar. Identificado isso, você vai tratar a questão conforme a identificação. Bom, se a pessoa falou realmente para perguntar, querendo aprender, dê a ela a aprendizagem. Perfeitamente. Né? Se a pessoa está ali para aparecer, se for uma vezinha só, você parabeniza, você aplaude. Eu já vi um grande orador, Arnaldo Vasconcelos, um dos maiores autoridades no Brasil de Direito Constitucional, lá na Universidade Federal do Ceará, no curso de Direito, dizer o seguinte: depois que o cidadão se levantou, o acadêmico de Direito, e falou pomposamente tudo, terminado, esta é a questão, doutor Arnaldo Vasconcelos. Doutor Arnaldo olhou para ele e disse: bom, muito obrigado pela participação. Já que não há pergunta, todo mundo riu. Claro. Né? Porque foi uma fala ali para aparecer. Perfeitamente. E o hostil, só para concluir, que foi o início da pergunta, o hostil você tem que, primeiro, ser diplomático. Seja diplomático. Você observa a hostilidade dele, né? Você cuide para que, sendo diplomático, você realmente consiga contornar a situação. Num segundo momento, se ele insistir, você pode ser diplomático, mas já pode ser mais firme. Se você tem conhecimento de causa, vai ser fácil você ser mais firme, até que no terceiro momento, você tendo segurança, você desafia. Exatamente. Eu posso até citar um exemplo, se o nosso tempo permitir, bem breve, Geraldo. Eu estava em Curitiba. Era um grupo de 50 pessoas, 50 líderes distribuídos pelo estado do Paraná. E aí uma primeira intervenção de um comunicador hostil, de alguém na plateia hostil, eu fui diplomático. Uma segunda intervenção, eu fui diplomático, mas já fui firme. Na terceira intervenção, que foi de forma desafiadora, eu disse o seguinte: interessante a sua participação, você sempre realmente bastante combativo, trazendo ideias muito firmes. Vamos fazer o seguinte: eu vou levar o microfone até aí, para que você possa falar em alto e bom som. E ele já começou a se mexer na cadeira. Perfeito. Não, ou você prefere vir para cá para frente, para a gente debater o assunto, porque eu penso que o debate vai ser interessante. Perfeito. Vem aqui para frente. Ele começou a se tremer. Né? E evidentemente mudou tudo, ele não incomodou mais. Claro que tem que ter cuidado com essa técnica, porque se a pessoa for preparada, ela vem para o debate. Aí você precisa estar realmente preparado e seguro para fazer isso. Muito bem. Esse foi mais um capítulo. Esse foi mais um capítulo, mais uma aula do professor Carlos Conce, porque ele vem a outras. E como virar outras. Muita honra. Ok? Com muita honra, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tenho certeza de que meu público telespectador se delicia quando você vem. Eu que agradeço, assisto sempre o seu programa, você é uma pessoa realmente fenomenal. Obrigado. Né? Um comunicador maravilhoso. Obrigado. E eu fico muito feliz de estar aqui contribuindo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Telespectador, grande abraço. Obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E ele, esse sim, é o grande comunicador, mandou dizer que quer. Então os nossos encontros estão marcados. Amém. Amém.